Glória a Deus. Paz seja convosco, Igreja Viva. Louvado seja o nome santo do Senhor. Sejam todos bem-vindos ao lugar de encontro com a presença do Pai. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós estamos hoje continuando o nosso propósito, pedindo a Deus uma jornada feliz, proteção pessoal, proteção da nossa família e proteção dos nossos bens. Então convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo de número 10. Glória a Deus. Por acaso, se você que está sem Bíblia, pode acompanhar com alguém que tem a Bíblia próximo de você. Você que já encontrou, vai glorificando o nome do Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 10, você encontrou? Então diz assim a palavra do Senhor: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém? Oremos uma vez mais. Maravilhoso Espírito do Senhor, te louvamos pela tua palavra entre nós, te louvamos, meu Deus, pelo privilégio que temos de nos assentarmos em unidade, em um só propósito, em um só Espírito, para aprendermos do teu Espírito, para aprendermos a tua palavra. Meu Deus, em nome de Jesus, que toda mente seja levada cativamente de Cristo, e nessa noite, meu Pai, o teu Espírito Santo possa ser derramado de maneira poderosa na vida de todo aquele que crê, que na mandarabassou betecatarabasherebalarabastai, ramandabashou dekiofanamastai, rabachou miandei, ramante kiarabacapia. Meu Deus, que o nosso coração seja uma terra boa para a tua palavra fazer morada nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém. Louvado seja Deus. Pode assentar-se e vai glorificando ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Nós estamos aprendendo os pilares que sustentam uma jornada feliz. E hoje nós estaremos comentando sobre a oração, porque a oração, irmãos, ela é a chave mestra que traz a realidade, a jornada feliz. Esse é o tema que nós estaremos aprendendo hoje. A oração, a chave mestra que torna realidade a jornada feliz. Amados, não é novidade que sempre quando existe uma virada de ano, quando alguém está fazendo aniversário, porque querendo ou não, quando a pessoa faz aniversário, o ano está virando para aquela pessoa, né? Então não é novidade que durante esses períodos, tanto a pessoa que vive a experiência da virada de ano, como aqueles que estão à sua volta, desejam dias felizes, dias melhores, né? Muitos anos de vida, né? Até uma vez eu vi uma pessoa assim, bem fora da casinha, dizendo que não cantava a música do parabéns, porque a palavra parabéns vai parar os bens na vida da pessoa. Eu digo, meu Deus do céu, né? Então tem umas pessoas assim que tem umas ideias, né, meio fora da casinha, mas o fato, irmãos, é que muitas pessoas, elas tentam construir uma jornada de sucesso, seja no casamento, seja na vida profissional, na vida ministerial, na vida acadêmica, né? As pessoas gostam muito de falar sobre legado, as pessoas gostam muito de falar sobre ser lembrado na história, sobre ficar para a história, né? Mas, se a gente vai observar, muitas pessoas, inclusive alguns que estão dentro da igreja, eles tentam construir uma jornada feliz apenas com o esforço de suas próprias mãos. A palavra de Deus é muito clara quando diz, 1 Samuel capítulo 2,
que o ser humano ele não prevalecerá pelo seu braço, pela sua força. A palavra de Deus é muito clara, né, no livro de Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, quando diz que quem é aquele que diz e assim acontece quando o Senhor não mandou? Então, nós não podemos tirar de vista, irmãos, não podemos esquecer que tudo o que é visível, tudo que nós podemos ver, tudo que está materializado, tudo que se torna realidade, foi criado primeiramente do invisível, primeiramente daquilo que nós não podemos perceber com os nossos sentidos naturais. E a Bíblia é muito clara quando fala isso lá em Hebreus 11:3. Ele diz assim, Hebreus 11:3, o versículo diz assim: pela fé entendemos que o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem, das coisas que não se pode ver. Então, olha como é muito claro na palavra de Deus, de que aquilo que é real, aquilo que está materializado, foi criado primeiramente daquilo que não se pode ver, daquilo que é invisível, daquilo que de fato não podemos perceber com os nossos olhos carnais, com os nossos sentidos naturais. Quando nós falamos sobre avante sem parar, que é o tema que a nossa igreja está trabalhando esse ano, a gente não pode entender apenas que é um tema motivacional, que é um tema que vai mexer com as suas emoções. Não, pelo contrário. Avante sem parar, antes de tudo, é um decreto espiritual. É algo que é declarado ao mundo espiritual, profetizado no mundo espiritual. E Esdras sabia muito bem disso. Antes de ver o caminho livre de inimigos, ele viu a proteção de Deus através da oração, do clamor que foi levantado lá às margens do rio Ahava. Jesus, ele também nos ensina qual é esse segredo. Na oração que ficou conhecida no mundo inteiro como a oração do Pai Nosso. Quando Jesus está falando, está nos ensinando a orar dessa maneira: seja feita a tua vontade, assim como ela é feita lá no céu. Na verdade, Jesus estava nos ensinando que para vermos a realidade da jornada feliz, nós precisamos entender, crer, que as coisas se tornam realidade, primeiramente no invisível. Primeiramente, quando não enxergamos com os nossos sentidos naturais. Primeiramente, é pela fé. Para que a sua jornada seja feliz na terra, ela primeiro precisa ser estabelecida no céu. Ela primeiro precisa ser estabelecida no mundo espiritual. E é aí que a gente começa a entender que o céu serve como modelo daquilo que acontece na terra. Domingo passado, eu estava dando um treinamento, domingo de manhã, e eu falava para aquela igreja o seguinte: o treinamento era sobre missões urbanas. E eu falava de maneira muito clara de que o que acontece na terra, tudo que existe na terra, é um espelho da vontade eterna de Deus no céu. Então, se a gente entender a missão urbana como tudo aquilo que a igreja faz para alcançar a sua própria cidade para Jesus, então nós precisamos olhar para a cidade do céu. Para a gente entender o plano de Deus para a nossa cidade, a gente precisa entender como é que funciona a cidade do céu. E é claro que lá naquela manhã eu falava sobre um contexto missionário, do propósito de Deus para revelar a sua vontade para as nossas cidades. Mas isso não diz respeito somente às nossas cidades. Isso, antes de se tornar algo coletivo, antes de tocar a nossa cidade, primeiro tem que tocar a nossa vida. Veja como Jesus está falando: seja feita a tua vontade, aqui na terra,
do mesmo jeito que ela é feita lá no céu. Irmãos, esse é o plano original de Deus, porque lá no céu, a sua jornada já é feliz. A sua jornada no plano eterno de Deus já foi projetada para ser uma jornada de bênção, uma jornada maravilhosa. Já foi projetada por Deus para ser uma jornada protegida, para ser uma jornada de vida abundante. E a oração é o canal que traz esse projeto do coração de Deus para a realidade da sua vida aqui embaixo, aqui nessa terra. E onde é que ele revela isso na sua palavra? Em Jeremias 29:11. Claramente Deus está falando: eu é que sei que pensamentos, que planos, que projetos, que sonho tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para dar a vocês um futuro de prosperidade. Então, no coração de Deus, irmãos, já aconteceu. No coração de Deus já está determinado. No coração de Deus já está realizado. Agora a oração vai começar a tornar realidade aqui na terra aquilo que já é realidade no céu. Entenda esse princípio. Nós precisamos, através da oração, materializar o impossível, materializar o improvável, materializar aquilo que todos não podem realizar por forças humanas. Irmãos, pensa comigo. No céu não falta nada. No céu não existe ciladas dos inimigos. No céu não existe interrupções, não existe obstáculos, não existe nada que possa deter o que acontece no céu. E é aí que entra a chave mestra chamada oração. Quando oramos, na realidade nós estamos declarando no mundo espiritual: Senhor, torna realidade, materializa a tua vontade na minha saúde, na minha família, no meu emprego, na minha empresa, na minha igreja, na minha cidade. Porque, irmãos, não é da vontade de Deus que a gente tenha uma jornada infeliz. No dia que o leproso chegou para Jesus e perguntou: o senhor deseja me curar? Jesus não pensou duas vezes e disse: quero, seja curado. Jesus nunca negou bem algum aqueles que dele se aproximaram. E na realidade, nós precisamos entender isso, que a oração é aquilo que torna realidade aquilo que está no coração de Deus, aquilo que já está planejado na eternidade, aquilo que já aconteceu. Então, quando você ora por uma jornada feliz, em outras palavras, você está dizendo: Senhor, faz na minha vida o que o Senhor já decretou no céu. Torna realidade na minha família, na minha casa, no meu patrimônio, aquilo que o Senhor já planejou. Porque os pensamentos dele são de quê? De paz e não de mal. Para nos dar o quê? Um futuro de bênção. E não é um futuro de maldição, não é um futuro de calamidade, mas é um futuro de paz. Em Mateus 11:12, está um dos segredos revelados pelo próprio Jesus. Quando ele diz: e desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e aqueles que se esforçam abrem portas. Veja isso. Muitas vezes, devido ao contexto a qual nós vivemos, a pessoa pensa na palavra violência apenas no contexto negativo, no contexto da guerra, do conflito, da matança, Mas a palavra violência também significa atitude determinada. A palavra violência também significa posicionamento em que você não abre mão. É uma atitude radical. Agora veja o que Jesus está falando. Quando você toma um posicionamento no reino de Deus, quando você se esforça no reino de Deus, quando você empreende no reino de Deus, o que acontece? Portas se abrem. É o próprio Jesus que está falando.
Aqueles que se esforçam, abrem portas. Está falando, irmãos, de conquistar espiritualmente. Está falando de colocar a fé para se mover. Olha só, é exatamente entender que já existem as portas. Veja que Jesus está falando, as portas já existem. O que é que você tem que fazer? Abrir essas portas. Pela fé. Através da oração. Olha o que Jesus está falando. O que você precisa é abrir e passar por essas portas. Irmãos, muita gente não entende o que é a oração. A oração, dentre tantas coisas que poderíamos falar sobre a oração, o que é orar? Orar é ir no céu e buscar o que você precisa aqui na terra para glorificar o nome do Senhor. Irmãos, presta atenção nisso. Orar é ir no reino de Deus, no reino dos céus, e trazer aqui para a terra aquilo que você precisa para glorificar o nome do Senhor. Irmãos, as bênçãos já foram conquistadas na cruz. Jesus disse: está consumado, está feito. Olha o que diz Efésios capítulo 1, no versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Olha o que a palavra de Deus fala de maneira muito clara. Através de Jesus, você já foi abençoado nas regiões celestiais. E agora o que você tem que fazer? O que Jesus disse. Você vai lá nas regiões celestiais, no reino dos céus, através da oração, e traz as portas abertas. E traz a realidade, aquilo que já é realidade no mundo espiritual. Você traz para a terra aquilo que já é realidade no reino dos céus. É isso que Jesus está falando. Seja feita a tua vontade aqui na terra, igual ela é feita lá no céu, assim como ela acontece no céu. E como é que acontecem as coisas no céu? Lá não tem obstáculo, lá não tem cilada do maligno. Irmãos, fé e oração caminham juntas. A oração é exatamente a substância que dá corpo, que materializa, que torna realidade os sonhos que Deus gera no seu coração. Se você quer avançar sem parar, você precisa que esse avanço seja alimentado pelo motor, o motor da oração. A oração tem que estar ligada. Desliga o motor e o carro para. Desliga o motor e o avião cai. Desliga o motor e o barco afunda. Para de orar e você para de avançar. Irmãos, nós precisamos entender que a oração é um diálogo de intimidade com Deus. Esdras, ele levou 12 sacerdotes para orar. O que nós aprendemos aqui? Nos ensina sobre a comunhão e alinhamento que precisamos ter com a nossa liderança. Nos ensina que a oração é mais que pedir, a oração também é, principalmente, ouvir. Essa é a dificuldade que muita gente tem com a oração. Porque muitas vezes na oração, muitas vezes o crente só quer falar. Muitas vezes o crente quer desabafar. E não está errado você fazer isso, não. Você não pode esquecer só de uma coisa: que a oração é um diálogo. O que é um diálogo? Um fala e o outro escuta. Um escuta e o outro fala. Irmãos, a oração que traz a realidade dos milagres nasce da intimidade. Não é
um monólogo, onde uma pessoa está falando sozinho, apenas descarregando os seus pedidos diante de Deus. Pelo contrário, a oração é um diálogo com aquele que é poderoso para te guiar durante a jornada. Você não pode perder isso de vista. Em 1 João 5,14, está escrito: e essa é a confiança, essa é a certeza que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Por isso que na oração você precisa aprender a ouvir a Deus. Você precisa ouvir a direção de Deus, a orientação de Deus. E aí a pergunta que muita gente faz: pastor, como que eu vou saber a vontade de Deus? Em primeiro lugar, pelo Espírito de Deus. Salmo 143, versículo 10, o salmista ora dizendo assim: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, e o que o teu bondoso Espírito me conduza por um caminho plano, um caminho direito. Salmo 143, 10. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, que o teu bondoso Espírito me conduza por um caminho direito, um caminho reto. Irmãos, o próprio Jesus, Ele nos fala, lá no Evangelho de João, a partir do versículo 14, aliás, a partir do capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, os 3 capítulos onde Jesus fala a promessa do derramamento do Espírito Santo. Jesus ele vai dizer: quando o Espírito Santo for derramado sobre vocês, Ele ensinará a vocês toda a verdade. Então, a primeira maneira de você descobrir qual é a vontade de Deus, pelo Espírito Santo. Segunda maneira de você conhecer a vontade de Deus, é pela palavra de Deus, a palavra escrita. Por isso que o crente precisa ter intimidade com a Bíblia. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A luz serve para quê? Para iluminar o caminho, para mostrar o caminho. Então, qual é a luz que vai mostrar o caminho para você seguir? A palavra de Deus. Muito cuidado quando tem pessoas que dizem assim: porque o Espírito de Deus me falou. Mas o que ele está dizendo que o Espírito de Deus falou para ele é algo contrário às Sagradas Escrituras. Aí não é o Espírito de Deus. Tudo que o Espírito de Deus falar vai ter base nas Escrituras, vai ter confirmação na Bíblia. Se não está na Bíblia, não é o Espírito de Deus. Porque Deus não pode ir contra a sua própria palavra. Aprenda isso, Então, essa é a segunda maneira de você descobrir a vontade de Deus. Terceira maneira de você descobrir a vontade de Deus. Qual é, pastor? É pela boca do seu pastor. Malaquias capítulo 2, versículo 7 diz: de fato, os lábios do sacerdote guardam conhecimento, e da sua boca todos os homens devem procurar a instrução, porque ele é o anjo do Senhor dos Exércitos. Então preste atenção nisso. Quando Jesus, ele tinha uma palavra para as 7 igrejas da Ásia, ele chegou para o apóstolo João e diz: ao anjo que está na igreja de Éfeso, ao anjo que está na igreja de Laodiceia, ao anjo da igreja tal. Quem era o anjo da igreja? O pastor da igreja que estava lá. Então Deus falou para o apóstolo João chegar e dizer assim: escreve essa carta para o pastor daquela igreja. Então, terceira maneira de você descobrir a vontade de Deus é através da vida do seu pastor. Quarta maneira de você descobrir a vontade de Deus é pela vida da igreja. Olha o que diz Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Olha só, todo crente tem que estar cheio da palavra de Deus. Aí o versículo continua:
Instruí-vos, ou seja, orientai-vos, né? Aconselhai-vos uns aos outros em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Agora, olha uma coisa importante. É muito claro quando a palavra de Deus vai dizer que na igreja, uns vão aconselhar uns aos outros, uns vão orientar uns aos outros. Por quê? Porque discípulo faz discípulo. Mas, primeiramente, antes de acontecer um conselho, uma orientação, o que ele vai dizer? Habite ricamente em vocês, ou como algumas traduções falam, ricamente é o que? Abundantemente, transbordantemente, a palavra de Cristo. Porque aí, quando você tiver que orientar alguém, quando você tiver que dar conselho para alguém, você não vai falar da sua própria opinião, você não vai falar do que você acha, você vai falar daquilo que está escrito. Olha que coisa interessante, né? Então, antes, e é aí que os pregadores precisam ter muito cuidado, né? Porque tem muitos pastores, muitos pregadores, que fazem, mas eu acho. Aí, irmão, você vem com eu acho, sai fora. Porque não é o que eu acho, é o que está escrito. É diferente. Uma diferença muito grande. Então, primeiro, você tem que estar o quê? Com a palavra dentro de você. Habite ricamente a palavra de Deus em você. Aí ele vai dizer, orientai-vos uns aos outros, aconselhai-vos uns aos outros em toda a sabedoria. Da onde vem a sabedoria? De Deus, revelada em sua palavra. Então, cuidado quando vem algum irmão, algum pregador, algum pastor que chega para você falando algo que não está condizente com a palavra de Deus. Porque aí você pode pegar e jogar na lata do lixo. Né? Então, 4 maneiras básicas aqui que eu te apresentei, que você pode descobrir a vontade de Deus, pelo Espírito de Deus, pela palavra de Deus, pela vida do seu pastor e pela vida da igreja. Então, e tudo isso sempre vai estar alinhado com a palavra de Deus. Irmãos, a oração, ela precisa ser parte da nossa vida com Deus. Parte da nossa jornada. O que você conquista de joelhos em secreto, Deus manifesta publicamente durante a jornada. Como assim, pastor? Foi Jesus que disse em Mateus 6,6, quando você orar, entra no teu secreto com Deus. Teu Pai que te vê secretamente te recompensará publicamente. As pessoas só veem a tua vitória, o teu sucesso, mas não enxergam as batalhas que você travou de joelhos. E é aqui que entra um fato. A igreja da atualidade precisa aprender a voltar a orar de joelhos. Infelizmente, né? O mundo está aí se dobrando diante dos seus deuses, mas muitos dentro da igreja evangélica perderam o costume de dobrar os joelhos diante da presença de Deus. Esdras, irmãos, orou em segredo no rio Ava, porque o rei Xerxes não sabia que ele ia levantar o clamor, ele não sabia que Esdras ia reunir o povo para orar, mas o livramento contra os inimigos foi público aos olhos de todos durante o caminho para Jerusalém. Irmãos, quantas pessoas estão procurando vitórias? É nos tribunais. Outros estão procurando vitória através das armas. Mas a igreja do Senhor Jesus, nós somos o único exército que vence batalhas de joelho. Que vence batalhas de joelho. Quando o mundo quer vencer guerra, eles ficam de pé, eles sobem o tom, eles empinam o nariz, eles apontam o dedo na cara, mas quando a igreja quer vencer batalha, nós se prostramos diante daquele que é o autor e consumador da nossa fé. Aleluia! Oh, bendito seja o nome do Senhor. É com espírito de humildade, de humilhação, é rasgando o nosso coração diante dele, que nós obtemos vitória.
Não é brigando, não é com conflito, não é com armas, é de joelhos. Em Efésios 3,14, Paulo fala claramente que ele se colocava de joelhos diante do Pai por causa das causas que ele apresentava a Deus. Qual é a causa que leva você a ficar de joelhos? Infelizmente tem muitos que se ajoelham diante do problema. Tem muitos que se ajoelham diante da dificuldade. Tem muitos que se ajoelham diante da crise. Tem muitos que se ajoelham diante dos zombadores da fé. Não, irmãos. Diante desses você tem que fazer que nem Sadraque, Mesaque e Abednego. Você tem que permanecer de pé. Fique você sabendo, Nabucodonosor, que não nos prostraremos da onde você quer que a gente se prostre. A gente vai se prostrar diante do Senhor. Você está vendo o que está acontecendo no Irã? Nossos irmãos estão pedindo clamor de oração. Todos os dias eu recebo pedido de oração do Irã. Todos os dias o Irã está um caos. Mas nossos irmãos estão, sabe como? De joelhos, clamando, chorando, se humilhando diante daquele que pode fazer alguma coisa por eles. Irmãos, muitas vezes nós estamos tão ocupados no dia a dia. E muitas vezes vamos dando desculpas, dizendo que não temos tempo para orar, não temos um lugar secreto para nos prostrarmos diante do Senhor. Mas quando de fato temos o desejo ardente em nosso coração de ter comunhão com o Senhor, que é aquele que nos guia durante a jornada, aquele que prepara para nós o caminho direito, esses lugares sempre estarão diante de nós. Lugares de oração. Por quê, pastor? Porque a oração não é algo que você faz uma vez. A oração é algo que você precisa fazer de maneira consistente durante a sua jornada. É caminhando e orando. Caminhando e orando. Para avançar e sem parar, a comunhão que vem através da oração não pode ser interrompida. O fogo no altar da oração deve arder continuamente sobre a luz do caminho, para que a luz do caminho não se apague. Se você parar de orar durante a sua jornada, a luz se apaga e você vai se perder. A luz se apaga e você vai se perder. A oração não deve ser algo realizado apenas de vez em quando. 1 Tessalonicenses 5,17 está escrito: orai sem cessar. O que é orar sem cessar, pastor? É eu passar o dia orando? Parar de comer, parar de trabalhar para ficar orando? Não. Mas é você orar continuamente. Está no trabalho? Ora. Está em casa? Ora. Está na escola? Ora. Está na faculdade? Ora. Está no caminho? Ora. Orando. Pensamento ligado no alto com Deus. Porque assim, irmãos, você vai gerar um milagre antes do parto. Preste atenção nisso. A oração, irmãos, é comparado à gestação. Você vai gerando o milagre. Você vai maturando aquele milagre. Até que chega a hora do milagre se tornar realidade. A oração nos dá visão antecipada. Através da oração, Deus nos dá o mapa, o roteiro da vitória, antes mesmo de começar a marchar. Esdras viu o livramento das ciladas dos inimigos antes de enfrentá-las. Deus já tinha dado as estratégias para Esdras. Antes. Por quê? Porque a oração revela antecipadamente o trajeto. Irmãos, a compreensão de que o espiritual precede, vem antes do que o físico, fundamenta, inclusive, a missão cristã, a missão da igreja. A transformação no coração começa pela ação do Espírito Santo, antes de se manifestar em mudanças sociais e materiais.
Você quer que o Brasil mude? A mudança começa nos corações. Antes de termos uma sociedade justa, antes de termos um governo justo, antes de termos governantes tementes a Deus, as mudanças começam no coração. Antes da violência diminuir, antes realmente de termos uma vida em paz e sossegada, a mudança começa no coração. E é isso que inspira a igreja a orar, a discernir e agir conforme aquilo que ela ora, conforme aquilo que a palavra de Deus orienta, reconhecendo que toda obra começa na dependência de Deus. Toda jornada começa e continua, prevalece na dependência de Deus. Oração antes, oração durante, oração depois. Esdras, foi assim que ele fez. Sua missão de reconstruir o templo precisava que Deus começasse a transformar os corações. Não adiantaria nada ele construir o templo se o coração do povo não tivesse voltado para Deus. Não adiantaria nada ele reconstruir, ele separar a oferta, como a gente pregou nos cultos passados, se o coração do povo estivesse fazendo aquilo com obrigação, com tristeza, se o povo estivesse adorando a outros deuses, se o povo estivesse fora da aliança de Deus. Começa primeiro nos corações. A oração antes de mudar a situação, a oração antes de mudar o ambiente, a oração antes de materializar o milagre, começa a transformar o coração de quem ora. Ah, como nós precisamos entender isso. A oração primeiramente começa a mudar o coração de quem ora. A oração não é uma saída de emergência para resolver nossos problemas. A oração não é para manipular a Deus ou dizer aquilo que Deus tem de fazer. Mas pelo contrário, a oração é para trazer aos nossos corações aquilo que Deus quer que a gente faça diante de cada situação. Aquilo que Deus quer que a gente faça, como Deus deseja que a gente tenha atitude quando vier os momentos difíceis, o vale da sombra da morte, durante a nossa jornada. Irmãos, nós precisamos, através da oração, decretar para materializar uma jornada feliz. Precisamos usar a nossa boca, através da oração, para profetizar o sucesso do seu dia, do seu mês, da sua semana, do seu ano. Se a oração gerou no espiritual, o mundo físico é obrigado a manifestar. Vou dizer de novo. Se você gerou através da oração no mundo espiritual, o mundo físico é obrigado a se manifestar. E não sou eu que disse, não. É Jesus. Em Mateus 18:18, em verdade vos digo, que tudo que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Você gera primeiro na oração, para que o céu envie para a terra. Você primeiro gera em oração, para que o céu gere na terra. Você lembra de Daniel capítulo 10? O anjo chega para Daniel e diz: Daniel, paz seja contigo, homem muito amado. Desde o primeiro dia que você começou a orar, que a sua resposta foi enviada. Gerou em oração, vai acontecer no mundo físico. Gerou em oração, vai se tornar realidade. Irmãos, a oração gerou um véu de proteção, uma bolha que protegeu Esdras, protegeu suas famílias, né, de todo o povo que estava com ele. Protegeu os seus bens. Lembre-se, eles estavam levando ouro, prata, pedras preciosas. O que você consagra no altar através da oração
o inimigo não toca. O devorador não toca. Aquele que é de Deus, o maligno não pode lhe tocar. O apóstolo João escreve na sua carta: irmãos, o alicerce de sua jornada feliz estará concluído quando você entende que orar é governar. Como é, pastor? Orar é governar. É tomar posição no mundo espiritual. Porque você não é vítima das circunstâncias, não é vítima da jornada, não é vítima do problema. Você é um embaixador do reino de Deus da terra. O que o embaixador faz? Você já viu as notícias nos jornais? Você já viu? Já procurou ler? O embaixador, aonde ele está, ele representa a vontade do governo daquele país que ele representa. Você é o embaixador do reino dos céus, para trazer à terra a vontade de Deus. Se você quer ir avante sem parar, então pare de olhar para as dificuldades que poderão aparecer no caminho. Pare de olhar para aquilo que as coisas da terra podem trazer contra você. Pare de olhar para aquilo que o inferno pode levantar contra você. E comece a olhar para cima, para as possibilidades que o céu pode abrir para você. As portas que Deus preparou para você. Tudo o que você precisa para chegar em Jerusalém, que é o seu destino de vitória, já está disponível na presença de Deus. O que você tem que fazer? Tomar posse. Então, irmãos, durante essa semana, antes de você tomar qualquer decisão, na sua família, sua vida financeira, sua vida profissional, ore primeiramente: Senhor, seja feita a tua vontade, assim como ela é feita lá no céu. Seja feita a tua vontade na minha vida como ela é feita no céu. Hoje, quando você chegar na sua casa hoje, primeira coisa que você fizer, quando botar o primeiro pé dentro da sua casa: Senhor, estabeleça a tua vontade aqui na minha casa como ela é feita lá no céu. Declare: você é o embaixador do reino dos céus. Orar é governar. Veja o espiritual governando o mundo físico no nome de Jesus. Você crê nisso? No nome de Jesus, você está disposto? Então fica de pé, porque nós vamos orar no nome de Jesus. A proteção de Deus. Você começa a declarar que você tem a proteção de Deus pela fé. Começa a declarar que você tem a proteção de Deus em Jesus. Oh Espírito Santo de Deus, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor. Nós nos prostramos diante da tua presença nessa noite, meu Pai. Oh oh meu Deus, nós estamos declarando nessa noite: seja feita a tua vontade em nossas vidas, assim como ela é feita lá no céu. Seja feita a tua vontade em nossas famílias, assim como ela é feita lá no céu. Seja feita a tua vontade, meu Deus, aqui no Brasil, assim como ela é feita lá no céu. Oh, seja feita a tua vontade em nossa igreja, assim como ela é feita lá no céu. Oh meu Pai, eis aqui diante do Senhor, meu Deus, os pedidos do teu povo, causas, é exatamente por essas causas que nós estamos nos colocando de joelho. Oh meu Pai, vai desfazendo toda a cilada do inimigo, todo o laço do passarinheiro, toda obra de bruxaria, toda maldição caia por terra, toda armadilha que o inimigo preparou contra essa casa, contra essas vidas, contra essa família, nós ordenamos que caia por terra. Nós ordenamos agora, em nome de Jesus, que sejam frustradas, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Visita agora essa casa, visita agora esse parente, esse familiar. Eu dou uma ordem: essa doença sai do corpo, do alto da cabeça até a planta do pé. As dores, as inflamações, as alergias, as infecções, sai agora em nome de Jesus, meu Pai. Visita essa pessoa que está no hospital, que está acamada, essa, meu Deus, que vive à base de remédio controlado. Nós declaramos a libertação no dia de hoje, agora, em nome de Jesus. Liberta, meu Deus, essa pessoa escrava do vício, da droga, da
cachaça, do cigarro, da pornografia, da mentira de Satanás. Solta essa vida agora, diabo. Solta essa vida agora. Sai dessa vida agora em nome de Jesus. Toda a obra das trevas que foi enviada para destruir essa família, para destruir esse casamento, para destruir, Senhor amado, essa pessoa, nós quebramos agora na autoridade do nome de Jesus Cristo, meu Pai. Nós estamos consagrando diante do Teu altar, Senhor. No nome de Jesus Cristo, a nossa vida, consagrando diante do Teu altar a nossa família, consagrando diante do Teu altar, Senhor, os nossos bens, e em nome de Jesus Cristo nós profetizamos jornada feliz, em nome de Jesus Cristo nós profetizamos, meu Pai, que nós seguiremos avante e sem parar, porque em Cristo nós somos abençoados e já tomamos posse dessas bênçãos, dessa vitória na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém e amém, graças a Deus, aleluia!